Primeiramente sobre o William, vocês lembram dele, né? Jogador então que jogou a última temporada lá no Fulham na Inglaterra e está livre no mercado. Então depois aí de mais uma passagem na Inglaterra, está livre e não teve seu vínculo renovado, né? Desculpa. Por que, né, Gustavo? Será que ele foi ruim então? Nossa, jogador ruim demais, né? Muito pelo contrário, ele jogou sempre como titular nessa última temporada. A questão é que ele já está com 36 anos e deixa eu só tomar uma água aqui. E até o próprio Fulham gostaria, né, de ter uma renovação, né, um novo ponto, um cara mais promissor, até porque essas equipes têm muito dinheiro, né? Então, assim, o Willian, você sabe que ele vai te entregar uns 5 gols, 10 participações em gols por temporada, mas é um jogador de 36 anos, né? Então, salário alto. Que tal você contratar um jogador de 30 milhões, 40, que é uma promessa, pode jogar nesse mesmo setor e te render quem sabe, uma venda, né? Então, os times pensam muito assim. Nessa última temporada, 37 partidas, 5 gols e 2 assistências, de longe, né? Não foi uma temporada ruim. Pra você ter uma ideia, as últimas partidas dele só não jogou justamente na última rodada mesmo, né? Até a penúltima, contra o Manchester City, ele foi titular, né? Jogou os 45 minutos, apesar dessa derrota por 4-0. Então marcou gol contra o Liverpool, assistência contra o Bournemouth, gol contra o West Ham, assistência contra o Nottingham Forest, 2 assistências contra o Wolverhampton e um gol contra o Sheffield United. É um jogador, assim, que eu acho fora da curva, assim, é muito bom. Passou aqui no Corinthians e ficou um pouco queimado, tanto, né, aqui pro Brasil, muita gente só falar que o William Cruzeiro, meu Deus, que cara horrível, né? Beleza, agora até que estamos bem, né? Mas eu falo assim, 6 meses atrás, 7 meses atrás, era o Paulo Vitor na ponta, e eu falando do Willian, tinha gente que estava recusando. E olha que ele vem de 2 temporadas excelentes, né, na Premier League, com 67 jogos, 10 gols e 7 assistências. No Corinthians foi horrível, tá? O desempenho dele durante um ano, 45 jogos, um gol apenas e 6 assistências, depois de uma temporada ruim pelo Arsenal, mas antes sempre bons desempenhos, né, pelo Chelsea, onde ficou muito conhecido. Aqui no Brasil ele não teve uma experiência boa porque teve muita protesto, pressão da torcida do Corinthians. Ele falou que não esperava, né, que seria assim, uma fase muito ruim, né? O Corinthians tritura um monte de jogador e a torcida cobrando bastante. E aí ele voltou, né, para Londres, onde ele gosta bastante. E sinceramente, cara, eu acho que para ele voltar aqui para o Brasil, a não ser que um clube convença muito ele mesmo, né? Eu acho que o Cruzeiro tem feito isso, tem muitos jogadores que passaram um tempo na Europa e vêm para o Cruzeiro sem muitos problemas, igual o Matheus Henrique, o Wallace, ficaram um bom tempo, né, no futebol europeu. Até o próprio William também ficou 5, 6 anos, né, no Wolfsburg. O Matheus Pereira também, acho que ele ficou 9 anos tomando tudo no futebol português. Então, assim, se o Cruzeiro tentar convencer, acho que tem, né, bons lugares em Belo Horizonte pro William jogar. Mas, assim, sinceramente, para ele ir para um Atlético Paranaense, morar em Curitiba, cara, não custa nada, viu? Eu acho que é a cara dele, inclusive. Mas eu acho que pro Cruzeiro seria uma boa sim, tá? Não acho que seria ruim. Nossa, Gustavo, será que tá exagerando? Não tô. Eu vi algumas partidas dele lá no Fulham, se ele jogar metade do que ele tá jogando hoje com 36 anos, ele seria hoje titular, mesmo na ponta esquerda, com o Arthur Gomes, que está jogando naquele setor, né? O Barreal está caindo mais para o meio, o Matheus na ponta, com a ausência do Verón. Enfim, eu acho que poderia jogar tranquilamente um Barreal. Ixi, aí fica difícil, né? Mas vamos colocar um Barreal, Matheus Pereira, o centralizado de Neno e o William na ponta. Ainda tendo várias opções no banco, tá? Lembrando que ele pode jogar também pelo lado direito, mas não é muita praia dele, ó. Joga aqui um pouco sim, bate escanteios e tudo mais, mas não é a praia dele. É muito mais um ponta pelo lado esquerdo. Deixa a sua opinião sobre o William aqui embaixo nos comentários. Eu te entendo também se for um valor muito alto, acho que 1,5 milhão por mês. Aí eu já ficaria com o pé atrás. 36 anos de idade, deixa a sua opinião aqui que eu tô curioso para saber. Vou deixar aqui as cotações também para os próximos jogos do Cruzeiro, né? Vamos aqui, ó. Deixa eu só tirar essa aposta que eu fiz, ó, R$ 1 para voltar 115. É interessante aqui na Esportiva disso. Você pode apostar mesmo com valores baixos e tá aqui nessa cotação para o Cruzeiro vencer fora de casa o Internacional, 3,45 nesse próximo compromisso. Então, R$ 30 voltaria 103. E esse jogo também contra o Internacional em casa, 2,03 e Atlético Goianiense. Ou seja, você pode vir aqui e apostar. Gustavo, acho que o Cruzeiro vai vencer em casa o Inter e o Atlético Goianiense. R$ 30 voltaria 90, né? Uma odd de 3, basicamente. Boa cotação. Se quiser apostar um valor mais alto, ó, R$ 150, voltaria 447. Para você começar, é bem simples. O link da Esportiva vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembrando que, se você quiser apostar, né? R$ 50, 100, você ainda tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, por exemplo, depositou 50, vai ter 100, 200 vai ter 400. O link está aqui embaixo, então, da Esportiva. Bora falar então sobre dois atletas que, na minha opinião, poderia ser uma boa para o Cruzeiro. O primeiro é esse aqui, ó, o Ângelo, jogador de 19 anos de idade. Vocês lembram dele no Santos, né? O Santos aí revelou muitos bons jogadores recentemente. No caso, até atuar, ele jogou junto com o Caio Jorge no Santos em 2021. E assim,
O Ângelo foi emprestado, foi comprado primeiramente, né, pelo Chelsea por 15 milhões de euros. Nossa, Gustavo, mas só isso? É porque ele já estava em reta final de contrato. E aí, então, foi um valor bom também e tudo mais. O Santos tinha uma expectativa de vender talvez por 20, 30, mas ele não vinha de uma fase sensacional e ainda acho que faltava um ano, né, para terminar o contrato. Acabou que o Santos liberou ele ano passado, quando estava precisando muito, né, de dinheiro. E aí ele foi contratado pelo Chelsea, não estreou ano passado, porque ele foi emprestado para um time que é do mesmo grupo, né? O Strasbourg, lá da França, onde ele jogou 25 partidas e deu 3 assistências na última temporada, que foi muito mais reserva, né? 25 jogos só, mas até que ok, pelo menos teve a sua primeira experiência no futebol europeu. Ah, não, pior que não. Ele começa a temporada como reserva, mas até que termina como titular. Interessante isso, ó. É porque ele chegou aqui, ó. Eu lembro que ele entrava só no finalzinho, em setembro, outubro do ano passado, mas dá para ver aqui que na reta final mesmo ele assumiu essa titularidade, jogando essa meia temporada por lá. Enfim, até que foi um desempenho ok. E pelo Chelsea participou agora da pré-temporada. Dá para ver que ele jogou aqui a 7 minutos contra o América do México, 7 contra o Celtic, o Wrexham aqui também e tudo mais. Enfim, na pré-temporada ele teve espaço, mas a tendência é que ele seja emprestado, porque pô, o elenco do Chelsea, gente, parece videogame, né? Você olha assim, um time, beleza, tem 35, 32 atletas, já tá muito exagerado. O Chelsea, cara, tá quase 50, né? É muito jogador. Olha o tanto aqui. Os caras têm 6 goleiros, né? Olha o tanto de jogador aqui no ataque. É muita coisa mesmo. E aí o Ângelo pode ser emprestado. É aquela coisa difícil, né? Porque se você fosse o dono do Chelsea, pagou 100 milhões de reais no cara. Você prefere emprestar ele, por exemplo, para um time da segunda divisão da Inglaterra, ou um time que subiu para a primeira, ou para o futebol brasileiro? É complicado, viu? Porque mesmo que ele vá bem aqui no Brasil, ele não vai se valorizar igual ele jogar meia temporada com o time da Premier League, né? Então isso é complicado. Mas se o Matos quiser um trabalho aí difícil para ele, eu acho que pode ser uma boa opção para ponta direita, ou seja, é um setor que o Cruzeiro precisa mesmo, né? Ponta direita, tá aqui o desempenho dele na temporada passada, deu assistência também nesse jogo aqui, ó, contra a equipe do Paris Saint-Germain. Então, assim, acho que pode ser uma alternativa bem interessante para a equipe do Cruzeiro pela ponta direita, que o Cruzeiro só tem de origem mesmo ninguém, né? Até o próprio Verón que está jogando ali que é improvisado. Ele pode fazer as duas, mas não é a dele. Enfim, acho que pode ser uma boa alternativa. Deixa a sua opinião aqui embaixo, avaliado, né, em 80 milhões de euros, então, em 80 milhões de reais. Então, para o Cruzeiro comprar, aí já é outra história. E outro aqui seria o David Washington, que tem uma situação parecida também, 19 anos e tudo mais. Ele estava pelo Santos, né? Até 2023, onde fez 16 partidas e 6 gols, foi comprado por um valor de 16 milhões de euros, né? Também pelo Chelsea. O Santos pegou um caminhão de dinheiro do Chelsea aí, né? Recentemente. E aqui é esse jogador que está livre no mercado, né? Que seria justamente aqui, ó, do jogador Vitinho, né? Então, aqui, alguns portais trazendo essa informação de que o atleta rescindiu seu contrato lá com Al Shabab. Deixa eu só confirmar se é esse time mesmo. Deixa eu arrumar aqui. Ele estava isso, lá no Al Shabab, depois de sair dessa equipe aqui, ó, o Al Ettifaq, no início da temporada. Está livre no mercado. Até alguns portais que cobrem, né, notícias do Internacional falou dessa sua rescisão, justamente, né, olhando com bons olhos, quem sabe uma possibilidade de retorno para o Internacional, onde ele já teve um considerável sucesso, né? Enfim, é aquele mesmo que passou pelo Flamengo, é uma posição que o Cruzeiro busca. Olha, ele joga mais pelo lado esquerdo, mas ele pode fazer também a função como um ponta direita, então vou considerar que sim, tá? Que ele pode jogar nesse setor de ponta direita. A penúltima temporada dele no Brasil foi muito boa, em 2021, quando teve ausências acho que do Gabigol, do Bruno Henrique, ele jogou com uma frequência muito maior, 14 gols e 15 assistências em 63 jogos, até compensou, né, o investimento que o Flamengo pagou, que foi 12 milhões de euros, né, em 2018, quase o mesmo preço do Arrascaeta, basicamente, né? E aí ele teve algumas temporadas bem ruins. Em 2021 foi fora da curva. 2022 acabou fazendo uma meia temporada ruim até ir lá para a Arábia Saudita, né? Jogou no Al Ettifaq e no Al Shabab. No Al Ettifaq, depois de uma temporada por lá, 5 gols, 3 assistências em 31 jogos, números ok. E aí, em março desse ano, ele foi lá para o Al Shabab, 8 partidas e um gol daqui nessa temporada, né? Se você for ver, a última partida, última vez que ele entrou em campo, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Aqui, ó, foi no dia 27 de maio. Ou seja, não é um jogador que está há 6 meses sem jogar, não é bem assim. Vinha sendo titular, né, lá no clube da Arábia. E, na minha opinião, poderia ser uma alternativa. Acho que titular, não, nesse momento não. Mas o Cruzeiro precisa sim de um ponta direita nesse setor, né? Nas beiradas eu vejo uma carência muito grande. Lembrando que ele já teve boas participações no CSK, no Botafogo e também no Internacional. 2015 e 16, marcou 29 gols em 94 partidas, além de 6 assistências. Muito interessante o desempenho dele
pelo Inter, onde ele jogava muito mais, mais centralizado também, né? Mas enfim, foi uma temporada sensacional pelo Inter, né? 2015 e 2016. Tá aqui o desempenho dele, né? Inclusive contra o Cruzeiro, eu lembro, 2015, ele fez 2 gols, né, naquele duelo. E pelo Flamengo era muito mais um ponto esquerdo, ó, 2018, 2019 e também em 2021, até ele deixar o clube. Porém, ele sempre pôde fazer, né, esses dois setores, ó, dá para ver que ele cai aqui um pouco pela direita, e lá na Arábia também vinha revezando, né, nesse setor, sempre lado esquerdo e lado direito. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Compensaria? Com certeza seria um jogador para chegar ali, pelo menos com um salário próximo de 1 milhão, até porque ele tem um valor de mercado de 3 milhões, né? Então, como o Cruzeiro não vai ter que pagar nada, então, na teoria, ele chegaria de graça, mais luvas, direitos de imagem, salários. Eu acho difícil não ficar próximo desses 1 milhão por mês. Compensaria? Aí eu já não sei. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. E para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre um atleta que já esteve, né, especulado no Cruzeiro, lá nos portais argentinos, que foi o Alex Arce. Vocês lembram dele? Jogador que vem de uma fase absurda. Nos últimos 5 jogos, ele marcou 6 gols. E aí, enfim, vem de uma sequência sensacional, marcou nos 2 duelos contra o Lanús na Sul-Americana e acabou sendo eliminado, né? O Lanús vai para a próxima fase, porém é realmente um atleta com um desempenho sensacional. Quando que ele foi especulado no Cruzeiro, Gustavo? Foi especulado no Cruzeiro e no Grêmio ano passado, quando ele foi artilheiro, né, da segunda divisão do futebol argentino pelo Independiente Rivadavia. Ele fez 26 gols em 32 partidas. Na época eu até falei, né, poderia ser uma boa opção, mas desde que não tenha um investimento muito alto e chegue como vamos colocar, um reserva imediato nessa posição. Pensei que poderia sair no máximo por 10 milhões de reais, que era o que vinha se falando na época, né? Porém, de acordo com as informações, a LDU pagou mais de 20 milhões de reais para contratar o jogador e assim, deu muito certo, né? Até aqui, 24 gols em 29 jogos, além também de 3 assistências. O Corinthians é um dos times aqui no Brasil que tem interesse na sua contratação. Eu acho que poderia ser uma boa para ele, né? Vir para o futebol brasileiro, até por conta dos salários, né? Você deve olhar e pensar, pô, um atacante desse aqui deve estar ganhando 500 mil, 600 mil por mês, né? De acordo com as informações do Jorge Nicola, o salário dele não passa de 40 a 50 mil reais por mês. Pra você ver, tanto que aqui no Brasil os valores são muito mais altos, né? E não é um jogador que chegou de graça, né? Porque teve que pagar esses 20 milhões. Mas às vezes assim, um salário bem baixo, né? Só 40 mil. O Corinthians mesmo estava disposto a aumentar esse valor e de 40 para de 60 até chegar, por exemplo, em 600 mil reais, né? Que seria 10 vezes mais do que ele ganha lá na LDU, porém a equipe não vai aceitar vendê-lo com o mesmo preço que pagou, né? Certamente vai aceitar só 35, 30 milhões, e aí eu acho que para um jogador de 29 anos, difícil, hein? Difícil mesmo. Mas enfim, eu queria falar aqui dele justamente sobre isso, dessa alternativa que ficou, né, aqui no mercado da bola. Quem sabe para o Cruzeiro no ano que vem? Não sei, eu acho que o Dineno eu já gosto dele bastante, eu acho que o Caio Jorge pode evoluir daqui para a próxima temporada, vai pegando um ritmo de jogo, né, que ele não vinha tendo lá no futebol europeu. E eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer sobre as situações que eu falei, o Matheus Pereira, em relação também ao Vitinho, se poderia ou não ser uma boa alternativa para o Cruzeiro nessa atual temporada. Eu vou deixar aqui para vocês também o link da Esportiva para você começar a apostar com 100% de bônus no seu primeiro depósito, seja neste jogo do Boca, na Sul-Americana, também os duelos da Série A que vai ter, né, contra o Inter e o Atlético Goianiense em casa, tá aqui embaixo para vocês. E nos vemos então aqui numa próxima oportunidade. Valeu!